E eles disseram que não, que ia colocar o sangue. E nisso eu comecei a gritar, pedindo socorro e chamando meu marido. E eles estavam no set, mais ou menos, 2 médicos, mais alguns enfermeiros, por aí assim, e eles me seguraram à força. E eu gritei muito, chamei meu marido, gritava, esperneava, meus braços ficou todo arranhado, rebentaram até o relógio no meus pulsos, e eu chorava muito mesmo. Eu estava grávida, no início de gravidez, comecei a perder muito sangue, tive uma hemorragia. Aí fui encaminhada. Chegando lá, ela falou que precisava de fazer uma corretagem para tirar o resto do aborto. Mas aí ela falou que só fazeria isso se com transfusão de sangue, porque eu já tinha perdido muito sangue. Mas aí eu passei para ela minhas crenças, mostrei meus documentos, assinado em cartório, registrado, mostrei os outros documentos que vinha falando também qual é a outra alternativa de tratamento que eu queria. Então ela disse que não tinha como e me mandou ir para outro hospital. E eu fui até o hospital. Aí meu marido falou da nossa fé, que nós não aceitávamos transfusão de sangue, mas outros tratamentos a gente aceitava sim, que a gente não quer morrer, a gente quer viver, a gente só quer um tratamento que seja melhor para a nossa saúde, que respeite a nossa consciência. Só que o médico não quis nem olhar o documento, não pegou o documento, me colocou para dentro do hospital. Depois do procedimento, fui levado para um quarto, acordei dentro daquele quarto, sozinha, e daí um instante chegou o médico, e daí a pouco chegou mais os enfermeiros, e chegou também eles já com as bolsas de sangue para me colocar. Aí eu disse que eu não queria, e eles disseram que não, que ia colocar o sangue. E nisso eu comecei a gritar, pedindo socorro e chamando meu marido. E eles estavam no set, mais ou menos, 2 médicos, mais alguns enfermeiros, por aí assim, e eles me seguraram à força. E eu gritei muito, chamei meu marido, gritava, esperneava, meus braços ficou todo arranhado, rebentaram até o relógio nos meus pulsos, e eu chorava muito mesmo. E meu marido lá de fora conseguiu ouvir os gritos, e entrou correndo no hospital. Quando ele chegou e viu aquelas 2 bolsas de sangue penduradas e eu gritando, ele entrou em desespero. E ele agiu por instinto, não sei explicar. Ele ficou tão triste que ele pegou naquele momento de revolta e rebentou uma das bolsas de sangue. E nesse momento, um dos médicos deu uma gravata nele, né, para conter ele, e foi muita confusão dentro do quarto. E eu fiquei chorando muito mesmo lá. E, infelizmente, um dos médicos ficou lá falando que eu era culpada de tudo aquilo que estava acontecendo, que meu marido ia apodrecer na cadeia, e que eu era culpada de tudo. E aí eles me aplicaram alguma coisa, e eu lembro que eu já fui perdendo as forças, e já fui apagando com ele falando aqui, você é culpado, seu marido vai apodrecer na cadeia. Não era para você ter gritado, por que você fez isso? E depois foi as consequências que meu marido teve que pagar uma indenização no hospital, porque invadiu o hospital. E eu já tinha um quadro de depressão, e por causa disso, meu quadro de depressão piorou. E meu marido, por 7 anos, se tornou uma pessoa muito amarga. E até hoje, eu sofro as consequências, porque a minha depressão ela se agravou com o tempo. E eu me senti como se eu tivesse sido violentada naquele dia. E, infelizmente, essas imagens não tem como eu esquecer da minha cabeça. Eu espero um dia que a gente vai poder escolher qual o tratamento melhor para a gente, sem sofrer tanto abuso, um tratamento que respeite a nossa consciência de acordo com a Bíblia, de abster-se de sangue. Porque realmente não é fácil a gente viver com a consciência dessa, e saber que a gente sofreu tanta injustiça. Eu quero agradecer aos senhores por essa oportunidade de poder me expressar. O seu depoimento é muito relevante para que nós possamos compreender a extensão da controvérsia e receba desse tribunal toda a simpatia e solidariedade. Muito obrigado.